Olá, gente. Bem-vindos à primeira aula da frente de redes do Ping. Eu sou o Gabriel Cruz, membro / ex-membro da frente. Eu sou o Charles, pessoal, tudo bem? Vocês já me conhecem da aula de Linux, mas eu voltei. Prometo que é a última vez. É isso. Beleza. Então, para começar a falar de redes, a gente tem que começar a falar de umas coisas meio conceituais. Mas elas são divertidas também, como tudo em redes, óbvio. Próximo slide, por favor. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, para fazer uma breve introdução aqui, que é o conceito de rede, tipo, o que é uma rede no geral, não só de computadores. Vamos falar do modelo OSI, que é uma das formas de você pensar redes, né? Um dos modelos que você tem para pensar redes, como é que você subdivide isso de uma maneira meio abstrata. A gente vai falar de camada física e camada de enlace, que são as primeiras camadas do modelo OSI. E a gente vai ver o que são essas camadas logo mais. Beleza. Então, antes de qualquer coisa, vamos falar sobre o que é redes, ou o que são redes. Né? Então, de acordo com essa definição aqui, é um sistema que consiste em partes semelhantes conectadas entre si para permitir o movimento ou comunicação entre as partes, ou entre as partes e o centro de controle. Basicamente, a gente pode pensar que essa definição aqui nada mais é do que um grafo. O que é um grafo? É a coisa mais simples do mundo. São pontinhos e risquinhos, que vocês estão vendo dessa imagem aí. Cada pontinho, numa rede de computadores, seria, por exemplo, um computador ou qualquer outro dispositivo conectado. Podia ser um roteador, podia ser o seu celular, podia ser o seu notebook, podia ser o computador de mesa. E os risquinhos são conexões entre essas máquinas. Então, é o cabo de rede, aquele cabinho azul, sabe? Que liga o seu computador ao seu roteador. Ou não é um cabo necessariamente, pode ser uma conexão wireless, que nem é com o Access Point e o seu celular, por exemplo. Próximo slide, obrigado. Então, tipo, agora que a gente tem uma ideia do que são redes, né? Basicamente a ideia de conectar coisas e usar essas conexões para fluir informação entre essas coisas, uma rede de computadores nada mais é do que trocar coisas nessa frase por computadores. Então, em vez de ter coisas trocando informação, são computadores trocando informação. E o modelo OSI, ele é um modelo de referência. Então, o que significa? Significa que quase sempre ele não é seguido à risca. Significa que ele é só uma recomendação e, na verdade, é uma ideia da gente, é uma sugestão de como pensar a estrutura de uma rede para que fique fácil de aprender, principalmente, e de implementar também coisas, qualquer que seja o programa ou qualquer coisa relacionada à rede de computadores. Ele é estruturado em camadas, então, que vocês podem ver, aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace e física. Ou a gente pode pensar do outro jeito, física, enlace, redes, transporte, sessão, apresentação, aplicação, na ordem inversa. E a ordem importa, e é por isso que vocês estão vendo numerado, na verdade, a numeração oficial é ao contrário que está. Essa imagem aí não está 100% correta. A numeração oficial é a física, é a camada 1. Então, quando a gente fala camada 1, a gente está falando de camada física. Quando a gente fala de camada 2, é a camada de enlace, e assim por diante. E por que ela é estruturada em camadas? Basicamente, porque cada camada, teoricamente, tem uma função na sua rede, na rede. Então, por exemplo, quando você pensa em você jogando League of Legends, certo? O jogo League of Legends, o cliente do jogo, o programinha que você baixa no seu computador, ele está na camada de aplicação, né? E daí ele vai usar as camadas transporte, rede, enlace, física e as outras também, para se comunicar. Mas quando você escreve um programinha, tipo o pessoal que escreve o League of Legends, eles não vão implementar, por exemplo, a camada de rede, a camada 3 ali, ou a que está na sua imagem, a 5, né? Até porque isso daí é uma outra função. Então, você consegue dividir essas funções para que fique mais fácil. Imagina se você tivesse que implementar uma rede de computadores toda vez que você precisa, sei lá, fazer uma ligação no Zoom com a pessoa. Sabe, impraticável. Por isso que a gente divide. Mas, de novo, esse modelo ele é abstrato e conceitual. O que significa isso? Significa que é uma ideia, sabe? Que significa que é teoria.
né? E quanto que a teoria é igual à prática? Só na teoria, né? Então é isso. Tem um exemplo. Eu esqueci do exemplo. Foi mal. Vamos lá. Então, dá um exemplo de como é que funciona mais ou menos, qual camada que está envolvida numa troca de informações de uma rede simples. Então, a primeira delas é a física. A física, como o nome próprio diz, é a camada que envolve tudo que é físico, tudo que é cabo, tudo que basicamente tudo que é hardware, praticamente. A camada de enlace é a camada que é dela que a gente vai identificar os computadores numa rede local. Então, pensa na rede da sua casa. Tem o seu celular, tem o seu computador. Já basta. O seu celular esses são dois dispositivos na sua rede local. Então, como é que eles fazem para encontrar um ou outro dentro da mesma rede, usando software e técnicas da camada de enlace? A camada de rede, ela serve justamente para você conseguir achar outras máquinas fora da sua rede local, né? E quando a gente fala de rede, estou falando de IP, protocolo IP, internet, né? IP é Internet Protocol, é o protocolo da internet, ou seja, tudo que está na internet necessariamente usa o IP, senão, por definição, não está na internet. E aí, é por isso que a internet é tão foda, porque ela permite que você ache qualquer máquina. Quando eu digo máquina, não é só computador, qualquer máquina, qualquer dispositivo de IoT, qualquer cafeteira elétrica, qualquer smart, qualquer coisa que esteja conectada à internet, você consegue achar por causa da camada de rede. E, finalmente, a camada de transporte. A camada de transporte, ela permite que, dado agora que você encontrou uma máquina, imagina que eu e o Charlão estamos conversando aqui, mas o Charlão, ele tem 15 programas rodando na máquina dele que estão usando a internet. Então, a camada de transporte permite que um programa específico, então, por exemplo, o Zoom no meu computador, ache um programa específico no computador da pessoa com quem eu estou falando. Então, se você pensa em rede como achar a outra máquina, você tem que pensar em transporte como achar o outro processo ou a outra aplicação ali nessa máquina. Quando a gente fala de transporte, também está falando de TCP. Então, você vai ver muito essa palavra, esse termo TCP/IP, porque a transporte, a rede, por causa do TCP/IP, eles funcionam muito bem juntos e a gente usa muito. Então, o TCP, camada de transporte, o IP, camada de rede. Bem, gente, então o Cruzão falou um monte de coisa aí, e eu não sei se vocês conseguiram entender alguma coisa. Mas vamos pensar de um outro jeito, para a gente ver se fica mais claro para vocês o que é esse modelo de referência, o como você estrutura a comunicação entre computadores, tá? Vamos pensar numa coisa muito simples e que todo mundo vê todo dia, eu espero. Que é pensar numa tubulação de água, tá? Então, quando vocês estão na sua casa, vocês vão lavar a mão, você simplesmente abre a torneira e sai água. E aí não interessa para você tudo o que está por trás disso, se você tem uma caixa d'água, se você não tem uma caixa d'água, de qual reservatório essa água está vindo para a sua casa. Para você, simplesmente abrir a torneira, sai água, certo? Só que existem muitas e muitas outras coisas por trás disso, né? Esse abrir a torneira e sai água é uma abstração, ou seja, você deixa de se importar com tudo que está por trás disso. Para você só interessa que está saindo água, né? Então, se a gente pensar nessa analogia com o modelo de referência, essa torneira, assim, é a camada de aplicação. Então, num computador, você quer se conectar com um servidor. Uma aplicação quer se comunicar com outra. Então, ela envia dados e a outra aplicação recebe dados. E para elas não interessa tudo que está por baixo, né? Essa é a grande benefício desse modelo em camadas, né? Uma camada é independente da outra. Ela fornece serviços, né? Ela tem uma interface com a outra, mas a de cima não precisa se preocupar com toda a implementação da de baixo, né? Então, vamos pensar mais um pouquinho agora nessa analogia aqui da torneira e da tubulação de água, certo? Então, se a gente começar pela camada física, né? O que seria essa camada física, pensando no modelo de tubulação de água, né? Então, são os canos interconectados, certo? Então, você precisa conectar 10 metros de cano para você ter uma parte dessa tubulação de água. E aí você pode colocar outros canos e fazer toda a infraestrutura para distribuição de água, certo? Agora, quando você pensa no enlace,
aí a gente está pensando nas conexões entre os nós desse sistema, né? Então, entre o reservatório e essa primeira junção, entre essa junção e a próxima junção, né? A gente está pensando em caminhos diferentes que podem essa água ser levada, certo? Agora a gente vai pensar na camada de rede que o Cruzão estava falando, né? Que era a conexão entre pontos finais da rede, certo? Entre computadores finais. Então, se a gente pensar aqui no modelo de tubulação de água, a gente está pensando entre os pontos finais, né? A conexão entre o reservatório aqui e a sua casa, né? Seu ponto de acesso numa rede pública de água, né? Ou da sua casa com outra casa, por exemplo, né? Entre os pontos finais da rede. Só que sua casa tem várias torneiras, né? Tem o chuveiro, tem a caixa d'água e etc. Então, a gente precisa da camada de transporte para falar até qual torneira da minha casa eu quero levar essa água, certo? E era aquilo que o Cruzão estava falando, lembra que ele falou para qual aplicação eu vou levar os meus dados, né? Então, aqui a gente está pensando em qual torneira essa água vai sair. Vai para a caixa d'água? Vai para o banheiro? Vai para a cozinha? E a camada de transporte é que leva para esse local final dentro da sua casa, né, da sua máquina. E aí, por fim, a gente pensa, normalmente a gente costuma englobar aplicação, apresentação e sessão juntas, porque é o modelo padrão que a gente usa hoje na internet, né? A gente tem o modelo teórico, mas a gente tem o modelo padrão que a gente usa e nele a gente junta todas essas coisas. Aplicação, apresentação e sessão. Mas se a gente quiser destrinchar um pouquinho, além de ser a saída de água na torneira, a gente pode pensar aqui como se apresenta essa saída de água. Essa saída de água é um chuveiro, né, que são vários jatos caindo. É a torneira do meu banheiro que sai um jato só de água. É uma mangueira que consegue jogar água longe, né? Então a gente pode pensar em vários tipos de apresentação. Mas o ponto é que quando você abre a sua torneira, a água sai e é isso que te interessa. Para as aplicações que estão rodando em um servidor, é isso que interessa, os dados que chegam para ela, os bytes, os caracteres, etc., o que for. Ok? Eu espero que essa analogia tenha ajudado vocês a entender melhor o que são cada uma dessas camadas, o que elas significam e o que elas representam, tá? Então, agora a gente vai abordar a camada física em si, né? Um pouquinho mais de detalhe do que o Cruzão falou no começo. Quando a gente está pensando numa camada física, a gente está pensando na interconexão física entre as coisas, né? Como os sinais se propagam. E percebam que eu estou falando de sinais, eu não estou falando os bits, os bytes, eu estou falando de sinais. Porque quando a gente está pensando na camada física, a gente está pensando em levar sinais de um ponto a outro através de algum meio. Esse meio pode ser o cabo, né? Pode ser um condutor metálico, ou pode ser eletromagnético, né? Através de ondas eletromagnéticas, como é o Wi-Fi, que todo mundo usa, certo? Então, a gente pensa em levar esses sinais sem muito erro, mas eles são sinais, meramente, ok? Para isso, a gente tem o hub, que é um componente, hoje nem tanto usado, mas muito famoso no começo desse século. Ele é um dispositivo que está na camada física. O que isso significa? Você conecta uma máquina a ele, você pode conectar outras máquinas a ele também, e quando, por exemplo, esse host 1 aqui quer mandar uma mensagem para o host 2, ele envia os sinais através dessa interconexão para o hub. Quando o hub recebe esse sinal, o que ele faz? Ele pode até amplificar um pouco o sinal, tentar reconstruir assim de maneira física esse sinal, e ele manda para todos os outros caras que estão conectados para ele, né? Então ele recebe aqui do host 1 e ele envia para o host 3, para o host 2 e para o host 4, que são as outras máquinas que estão conectadas a ele, ok? Ele não faz nenhum tipo de diferenciação. Ele só recebe um sinal e envia para todo mundo que está conectado a ele. Só que aí a gente pensa agora na camada de enlace, porque aí já estou pensando em quais dispositivos eu estou me comunicando. E assim, perceba que eu estou falando de dispositivos, eu não estou falando máquinas, endereços finais, porque pode ser, por exemplo, entre o seu computador e uma outra maquininha que está na sua rede, assim, que a gente às vezes não presta atenção, mas que está lá e que às vezes a gente chama de roteador, ou switch, ou qualquer coisa. Mas então essa camada de enlace é entre dispositivos da rede, não necessariamente entre
computadores finais, celulares, tá? E eu vou falar um pouquinho mais disso depois para ficar mais claro, mas a gente agora está pensando no tráfego de bits, tá? Então, eu estou mandando bits de um dispositivo para o próximo dispositivo que ele está conectado, certo? Então, eu tenho uma comunicação de bits entre esses dois dispositivos. E um dispositivo muito importante é o switch. Então, normalmente, você tem um computador, um celular, ou um computador e um notebook, e eles estão conectados a esse switch, esse cara que fica no meio da comunicação. Né? Ele é um pouco mais inteligente que o hub, porque ele permite enviar de um computador, né, de um dispositivo para outro, sem que eu redistribua aquele sinal para todos os outros dispositivos conectados. Tá? Então, eu consigo mandar do meu computador para o meu notebook, passando por esse switch, de forma que não vá para as outras máquinas que estão conectadas a ele. Tá? E como que ele faz isso? A gente tem um endereço aqui nessa camada de enlace, né, que é esse MAC address, ok? Ele é um endereço físico que ele consegue identificar todos os hosts de uma rede, todos os dispositivos de uma rede, tá? Então, quando eu estou falando, eu estou enviando do computador para o meu notebook, eu estou falando, olha, esses dados que eu vou enviar estão saindo do meu Mac do computador e eu quero que vá para o Mac do meu dispositivo, do meu notebook. E aí, a hora que passar por esse switch, ele vai ver, bem, esse cara está se conectado a mim? Se tiver, eu vou enviar para ele esses dados, ok? Então, quando a gente fala de camada de enlace, a gente está falando dessa parte de troca de bits entre caras, tem um pouco também de correção de erros que podem acontecer na camada inferior, você trata disso um pouco aqui nessa camada de enlace, mas não vai ser o nosso foco, tá? E gerenciamento da conexão desses tráfegos de dados. E agora eu vou passar para o Cruzão falar mais um pouco para vocês e fazer uma demonstração, beleza? Bom, beleza. Então, o Charlão falou sobre Hub e Switch, né? E eu acho muito legal a diferença entre Hub e Switch, porque não pensei nela como uma diferença entre dois dispositivos idiotas que você nunca mais vai usar, ou que você, tipo, sei lá, só ouviu falar e nunca vai meio que realmente usar um. Mas pensa eles como representações, quase um microcosmo daquela camada, sabe? Tipo, o Hub sendo a camada a camada física e o Switch sendo a camada de rede. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que eu lembro do Switch e daí eu vou meio que trazendo à tona tudo que tem relação com a camada de enlace, né? Então, beleza. Vamos então simular aqui como seria mais ou menos um pacote indo de A para C, passando por um hub, né? Numa rede em que tem A, B, C e D, que são computadores, e o hub ali no meio conectando esses 4 computadores, certo? Então, primeiro, o A vai mandar o pacote para o hub, obviamente, porque ela não está conectada a mais nada. Pode passar. Aí, o que o hub faz? O hub ele pega isso aí, de novo, camada física, hub é camada física. Ele não sabe que aquilo é um pacote. É camada física. Pacote é uma ideia que, sei lá, talvez na camada de enlace tenha. A camada física é assim, cara, tem um sinal aqui, eu vou tratar esse sinal, eu vou mandar esse sinal aqui. Não tem como o hub saber que é um pacote e que é para ser. Porque para ele saber isso, ele tem que estar na camada que avalia pacotes, olha os dados que estão dentro do pacote e fala, beleza, esse dado aqui é para essa pessoa. A camada física não olha para dado. Ela fala, olha, tem um sinal aqui, de novo, que nem o Charlão falou. Tem um sinal aqui, vou enviar o sinal aqui. Então, todo mundo recebe o pacote, B e D simplesmente olha o pacote e fala, não é para mim, e eles descartam. Agora, se fosse um switch, no caso, aí seria uma outra história. Vamos pensar o mesmo exemplo. Um pacote indo de A até C, só que agora está passando por um switch, em vez de passar por um hub, certo? O que o switch faz? O pacote, ele vem com o enderecinho. É assim que o C, por exemplo, pode voltar no slide anterior? Antes, se todos recebem um pacote, como é que B e D sabem que é para descartar e o C sabe que não é para descartar? Né? Porque eu falei, o B e o D descartam e o C não. Como que eles sabem isso? Porque o pacote vem com o endereço MAC. E esse endereço, você vai olhar, é tipo um destinatário de uma carta. Você vai olhar e vai falar, porra, eu sou esse destinatário, você abre a carta, é para você. Só que, e se não for, você não abre ou você descarta, enfim. O que o switch faz é, ele, em vez de ele mandar para todo mundo, ele mesmo olha o destinatário da carta e fala, é o C,
Aí ele tem essa tabelinha aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, essa tabelinha laranja. Ele tem uma tabelinha que chama ARP Cache, a gente vai falar mais dela na próxima aula. E basicamente ela fala é tipo uma rota. Então é como se fosse, por exemplo, o computador A está nesse endereço aqui, o B está nesse endereço aqui, o C está nesse endereço aqui, certo? Então quando ele olha para esse pacote chegando, ele vai olhar o destinatário e vai falar, pô, o destinatário é o C. Então ele pega e manda esse pacote só para o C, pode passar. E não manda para o B e para o D. Isso é uma coisa que ajuda a proteger os sistemas. Por quê? De uma certa forma, porque você não tem pacotes que vão trafegar para pessoas, para máquinas que não são o destino dela. Porque imagina que os pacotes estivessem trafegando livremente. Assim, eu mando a minha senha, eu mando uma senha para o C, que é só eu e o C que sabemos, e o Hub vai mandar para todo mundo, e daí, de repente, todo mundo sabe a minha senha. Claro que tem criptografia e tudo mais. Mas se não tiver, tem criptografia às vezes não tem. Muitas vezes não tem. Mais do que deveria não tem. E aí o que acontece? Então, assim, isso dá um pouco mais de segurança. Garante segurança? Nada garante 100% de segurança. Na próxima aula, inclusive, ou na seguinte, vocês vão ver como é que vocês usam o protocolo ARP para fingir que você é o C e começar a receber pacotes dele. Bem da hora. Pessoal, então, a gente acabou essa primeira aula de introdução a redes. Queria agradecer a todo mundo por estar participando. Lembrando que na quarta e na sexta nós vamos ter nossos encontros para tirar dúvidas. Eu queria agradecer também ao Cruzão por ter participado hoje com a gente, porque às vezes a gente encontra o Cruzão no Ganete, mas às vezes ele some, né? Brincadeira, gente. É que ele já está formando ou formado. E aí as pessoas costumam ir trabalhar e nunca mais voltam. A gente perde pessoas. Mas espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, gente.